A paz do Senhor, pessoal, os melhores alunos da ADB Miguel Pereira, discipulado, terceira fase, terceiro discipulado 2024. Melhor turma, sabe por quê? Ninguém tá perguntando nada, tá todo mundo sabendo tudo, ninguém chama no grupo lá para tirar dúvida, sinal de que geral já sabe tudo, hein? Vamos lá! Vai vir a provinha no final aí, na semana que vem tem uma provinha para ver se o pessoal pegou a matéria. Vamos lá. Ó, agora a gente vai falar sobre discípulo e o dízimo. Discípulo e o dízimo. Eu queria começar falando um pouquinho sobre isso aí, discípulo e o dízimo. Vamos lá, eu vou mudar a tela aqui. Todo mundo já ouviu falar no dízimo, o mundo aí fora fala que é roubalheira e a gente sabe que não é nada disso. Eu vou desmistificar algumas coisas aqui rapidinho, tá? A nossa religião, a fé cristã, estabelece que nós devemos tirar uma certa parcela da nossa renda, das nossas primícias e darmos ao Senhor. Eu queria começar falando sobre a palavra dízimo. A palavra dízimo vem do latim décimo e facilitando para o português, equalizando para o português, seria a 10ª parte. Mas o que quer dizer o dízimo? Vamos falar um pouquinho sobre o dízimo rapidinho. Eu fiz umas anotações para a gente aqui. Deixa eu até ver se está bem. Tá, acho que está bom o tamanho, tá? Vamos lá. O que representa o dízimo segundo a Bíblia cristã? O dízimo representa a prática de devolver 10% ou a 10ª parte de tudo que se recebe ao Senhor como ato de gratidão, obediência e reconhecimento de que Deus é a fonte de toda provisão. Ele simboliza um pacto de fidelidade com Deus e a prioridade dele em todas as áreas da vida, incluindo as finanças. Mas qual é a história do dízimo? A gente vê algumas informações aí e às vezes elas se tornam confusas, correto? Vamos rapidinho falar. No Antigo Testamento a gente tem a primeira aparição desse cenário de dízimo, ocorre com Abraão. O dízimo foi primeiramente mencionado com Abraão, que deu um 10º ao sacerdote Melquisedeque, que deu um 10º dos espólios de guerra ao Melquisedeque. Ele era sacerdote e rei de Salém. Temos a passagem que trata desse assunto, que seria Gênesis 14, 18 a 20. Te convido a dar uma olhadinha. Sob a lei de Moisés, o dízimo tornou-se uma ordenança formal para sustentar os levitas, os sacerdotes e os necessitados. Velho Testamento. Você pode ir lá no livro de Números, Velho Testamento, capítulo 18, 21 a 24 e Deuteronômio 14, 22 a 29, que fala também dessa questão dos dízimos. O dízimo no Velho Testamento, ele tratava particularmente desse abastecimento dos levitas, sei se você consegue me entender. De todas as tribos, a única que não tinha um trabalho de cultivo, de pecuária, de nada, eram os levitas. Os levitas, eles tinham o privilégio de cuidar do material das ofertas, das oferendas, dos sacrifícios, das ofertas de paz, ofertas de manjares, ofertas de sacrifício, perdão dos pecados, 5 modalidades de ofertas que tinham. Eles cuidavam também dos átrios do Senhor, da tenda, cuidavam da menorá. Então, quer dizer, os levitas, eles tinham uma participação direta nesse cuidado, nesse zelo. Às vezes pode parecer que é menos importante, mas eu creio que a gente não pode olhar dessa forma. Os levitas, eles como se fossem um povo escolhido dentro de um povo já escolhido, entende? É o privilégio do privilégio, entende? De poder cuidar das coisas santas, cuidar do santo dos santos, cuidar de toda a área onde se sacrificava. É ali que o Senhor estava sempre presente, observando se os rituais eram feitos de forma correta e adequada. Outro exemplo seria a preocupação com
fogo estranho na hora de acender as menorais, que aconteceu um episódio fatídico onde um dos filhos de Arão morreu, mas isso é outra história, senão a gente não tem tempo de tratar. No Novo Testamento, Jesus menciona o dízimo, ele menciona o dízimo ao corrigir os fariseus, afirmando que a justiça, misericórdia e fé são ainda mais importantes. Mateus 23, 23. Te convido a dar uma olhadinha, para o vídeo, toda vez que tiver uma passagem, eu te convido a parar o vídeo, dar uma olhadinha, ou então tem alguém do teu lado, tá a Bíblia do teu lado, dá uma olhadinha, pesquisada rápida, sabe, para poder entender o senso, o contexto do que a gente estava falando, tá bom? O Novo Testamento não dá mandamentos específicos sobre o dízimo, ele não fala diretamente, igual falava-se no Velho Testamento, nesse aspecto do dízimo. Tem alguns porquês, tem algumas explicações. Hoje a gente não tem mais esse aspecto do sacrifício, o último sacrifício foi o Senhor, então não tem mais essa questão dos levitas, mas existe um entendimento que eu acho muito coerente, que é justamente a subsistência, justamente desse contexto das igrejas, subsistência desse cuidado social da igreja, essa participação, tudo que passa disso começa a se tornar faraônico. É lógico que isso não é do agrado de Deus, isso é fato. Entendeu? O Novo Testamento não dá mandamentos específicos sobre o dízimo, mas ensina a falar sobre a generosidade. 2 Coríntios 9, 6, 7. Paulo, em alguns momentos, até em Atos, se eu não me engano, ele estava preocupado com a igreja da Macedônia, estava fundando, estava, sabe, justamente assim, fundando a igreja, vamos botar assim, estava lá evangelizando e começando a ter novos convertidos, organizando a igreja, vamos botar assim. E em alguns momentos, acho que se eu não me engano, ele, só não me lembro agora a igreja, agora me fugiu a mente, ele pede justamente as ofertas, que os irmãos doem generosamente para a subsistência daquela igreja que estava se organizando ali. Então, tantos eventos que você observa justamente a necessidade dessa participação de cada convertido, de cada cristão que faz parte do corpo, lógico, haja com generosidade, entendendo a necessidade de ter uma participação financeira no crescimento da obra. Vamos lá, o contexto espiritual do dízimo. O dízimo é uma expressão de adoração e gratidão a Deus. É você entender que nada que chega até você não tenha passado pela autorização, pela permissão de Deus. Ou seja, tudo que você tem, primeiro Deus autorizou, primeiro Deus permitiu. Então, como a Bíblia nos afirma, e nós cremos nisso, que Deus é o dono da prata, do ouro e de tudo que há na terra, então a gente lida com algo que não é nosso. Consegue entender? Se eu trabalho vivendo a minha mão de obra para poder receber algum dinheiro para dar provisão dentro de casa, se eu olhar pelo lado espiritual, só é possível porque Deus permite que eu maneje a terra, que eu tenha, aplique a minha intelectualidade naquele trabalho, Ele me dá saúde, ele é dono daquilo tudo. Então eu devolvo, esse é o conceito de gratidão, eu devolvo ao Senhor o que já é dele, mas é uma forma de demonstrar que eu não sou avarento, que eu não me aprendo, que eu não me prendo e nem idolatro o dinheiro. Até porque a própria Bíblia fala que ele chama o dinheiro, a idolatria do dinheiro, ela faz a aplicação de que o dinheiro seria um senhor. Então, se você, até pela forma com que as pessoas fazem tudo pelo dinheiro hoje, né? Vamos lá. O dízimo é uma expressão de adoração e gratidão a Deus, e ela reflete confiança na provisão divina e promove o desapego das riquezas materiais. Provérbios 3, 9 e 10. Dá uma olhadinha lá para também tirar essa dúvida. Além disso, demonstra um compromisso com a obra do Senhor. Isso é fato. Contribuindo para o sustento da igreja. Pera aí, me perdoa, tá? Era para ter feito isso aqui. Além disso, vamos lá. O dízimo é uma expressão de adoração e gratidão a Deus. Ela reflete a confiança na provisão divina e promove o desapego das riquezas materiais. Provérbios 3, 9 e 10. Além disso, demonstra um compromisso com a obra do Senhor, contribuindo para o sustento da igreja e ajuda dos necessitados, enquanto fortalece a fé do doador. Vamos ser realistas, né? A igreja precisa pagar conta de luz, conta d'água, ela tem que ter material de limpeza. A gente hoje em dia tem ar-condicionado, tem uma série de outras coisas que a gente faz dentro da igreja que precisa que onera a igreja. Não tem jeito, material para as crianças poderem aprender lá atrás, nas aulinhas, ajudar
fazer o papel social também, que é ajudar os necessitados. A nossa igreja faz isso. Então, são coisas que a gente deve observar, que sem essa generosidade de cada um não haveria possibilidade. Então, a grandeza do teu coração em demonstrar essa generosidade, sabe? Então, esse é o conceito central da coisa. A aplicação do dízimo em tempos modernos. Sustento da igreja. O dízimo financia as atividades. Nós estamos com 10 minutos cravados já. Sustento da igreja. O dízimo financia as atividades ministeriais, manutenção dos templos e programas sociais. Agora ele falou do negócio aqui. Até o salário do pastor provém dessa demanda, né, de arrecadação. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Compromisso espiritual. Ele continua sendo uma prática de gratidão e dependência de Deus. Adaptabilidade. Embora a percentagem ou a porcentagem seja uma referência, a ênfase recai sobre a generosidade e a alegria de contribuir. 2 Coríntios 9, 7. Paralelo a isso, abrindo um parênteses aqui, se você for buscar dentro da cultura judaica, o próprio judeu ele tem essa percepção, independente de uma reunião, de uma eclesia, de uma igreja. Ele individualmente ele tem esse sentimento de gratidão a Deus e ele oferta, ou melhor, devolve a esse dízimo, muitas das vezes ofertando até aos mais necessitados. Essa é uma aplicação do judeu. Então, mesmo o judeu não fazendo sacrifício hoje, mesmo o judeu tendo modificado muito seu comportamento no aspecto cultural com relação aos sacrifícios, eles ainda têm esse entendimento e não abrem mão disso. O crente perde a salvação se não der o dízimo? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Muitos pregadores, muitos pastores por aí, eles tentam associar que você perde a salvação. Isso não existe na Bíblia. Você não perde a salvação. Se você falar que você perde a salvação por causa do dízimo, por não dar o dízimo, você está atribuindo a Deus, ou melhor, atribuindo a você a obra pela qual você seria salvo. Então não pode, entende? A salvação é pela graça, é por meio da fé em Jesus Cristo e não por obras. Efésios 2, 8 e 9, dá uma olhada lá e marca a tua Bíblia. Não dar o dízimo não implica em perda da salvação, isso é bíblico, mas pode indicar desobediência e falta de compromisso com os princípios do reino. É lógico, você pode, Deus pode aplicar bênção sobre a tua vida por você demonstrar grande generosidade e você deixar de tê-las se você não demonstrar generosidade ou liberalidade. O dízimo é um ato voluntário de obediência e amor, não uma condição para a salvação, entende? A obediência nas finanças, contudo, é parte da vida transformada de um cristão fiel. A gente sofre muitas coisas por causa de um governo que não é cristão. A gente vive um país laico que nos coloca em sofrimento constante em certas coisas, como tributos, por exemplo. A gente vive uma vida onde a qualidade de vida, o custo de vida é muito alto. Então a gente sabe que muitas das pessoas não têm um controle financeiro, não têm justamente assim um comportamento organizado e se perdem nas suas finanças e muitas das vezes não tem nem condição de dizimar. Mas ao longo da sua transformação cristã, ele vai entendendo que é necessário você estabelecer essa prioridade na sua vida quando se trata de gratidão, quando se trata de devolver o que não é teu, sabe? Então esse é o conceito, tá? Deixa eu ver aqui. Papai do céu possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Nós estamos terminando aqui, mais uma vez passamos, não teve jeito. Guarda esse material para você ver 1, 2, 3 vezes se for necessário, marca a tua Bíblia e qualquer dúvida pode ir lá no grupo chamar que a gente está aí para responder, tá bom? O material seria bem extenso, mas a gente está tentando ser sucinto, vocês já entenderam, por causa dessa necessidade aí. Mas eu estou aberto a qualquer dúvida que vocês queiram. A gente tem material para caramba para poder ajudar vocês, tá? Fica com Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Não deixem de assistir o vídeo, tá bom? Fica com Jesus.